Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Narto Ferreira da Ferreira Studios. Estamos aqui hoje com mais uma aula sensacional. E hoje, sim, hoje nós trouxemos aqui o nosso Rafael Frota, que foi o ganhador do concurso de capas da Ferreira Studios. E o Rafael me mandou aqui alguns projetos do seu portfólio para que eu pudesse fazer a análise gráfica, como nós havíamos combinado, do concurso de capas. E no final do vídeo a gente vai postar lá no Facebook a capa que o Rafael fez. O Rafael, ele é natural de São Paulo e ele fez para nós uma capa bem direcionada para o que é a Ferreira Studios. Então, de um ponto de vista de composição e criatividade, ele foi o vencedor. Não tanto pelo senso mais abstrato do design, relacionado muito a alinhamento, cores, essas coisas, mas pela composição como um todo. Ele traduziu a Ferreira Studios em uma única imagem com alguns elementos e isso foi fantástico. Mas isso vai acontecer depois que nós finalizarmos esse vídeo. Vou fazer um post lá na Ferreira Studios falando sobre a nova capa e nós vamos colocá-la lá na Ferreira Studios. Mas sem lenga-lenga, vamos começar essa análise de portfólio que eu acho que contribui muito. Lembrando que aqui não é para colocar nenhum tipo de crítica ao trabalho do Rafael, mas sim mostrar como o design ele pode criar extensões. Então isso é uma visão pessoal sobre tudo que eu vou falar aqui, com base em vários estudos, várias análises, mas você também pode imprimir aí a sua opinião nos comentários, ok? E assim a gente vai gerando um conhecimento e vendo o que a gente pode fazer para melhorar essas análises de portfólio, ok? Então vamos lá, o Rafael me mandou alguns projetos, como eu havia dito anteriormente, e basicamente o Rafael é muito criativo do ponto de vista estético. Ele, por mais que trabalhe com sistemas, ele tá se inserindo aí no meio do design, mas ele já tem umas pegadas assim bem criativas. Ele consegue trabalhar algumas coisas de proporção, forma, iluminação de uma forma bem aprofundada já, que é uma coisa que você vai levando tempo. Existem alguns detalhes aí que nós vamos orientá-lo, mas de uma maneira geral os trabalhos do Rafael são bem sensacionais. Mas vamos lá, pessoal. O primeiro trabalho que ele me mandou aqui é um do Leme. Ele me mandou essa imagem que ela tem um aspecto meio negro, né? Uma coisa mais obscura, mas ao mesmo tempo é uma coisa sutil, para mostrar meio que um pensamento. Então essa pegada de trazer o branco com o preto, ele leva a uma certa reflexão, né? Uma coisa mais suave, mais sutil, porque dependendo do preto, em contraste com o branco, você consegue dar esse aspecto de reflexão. Porque o branco ele vai subtrair do preto e você vai começar a perceber mais aqueles detalhes, aquilo que está expresso ali, que está escrito em branco. Então vamos lá, o que ele fez aqui? Ele pegou a imagem do Leme, dividiu ao meio, certo? E de outro lado ele pegou algumas letras, né? Uma fonte muito próxima da Helvética, tirando esses arredondamentos que ele utilizou aqui no O. Eu não me lembro exatamente se a Helvética tem esse tipo de arredondamento, mas é uma coisa bem próxima. E aí ele fez um lado direito, né, no meu caso, uma fotografia da própria foto dele, e do outro lado ele colocou um pensamento do Leme para representar o outro lado dele. Eu achei muito interessante isso, porque ele combinou palavras com imagem. Isso é uma técnica que era muito utilizada antigamente, principalmente nas produções de cartazes. Hoje em dia a gente quase não vê muito isso, mas é uma pegada muito criativa e muito boa. Então vamos lá, aqui ele colocou um pensamento. Então se a gente for olhar em contexto de alinhamento aqui, ó, tá basicamente ok. Ele começou o if you think you are, então ficou bem bacana. Ele chegou aqui até na proporção do nariz, bem tranquilo, manteve o alinhamento, o espaçamento entre as informações, trabalhou o kerning, então, ou seja, o espaçamento entre uma letra e outra foi muito bem trabalhado. Aqui ele colocou para finalizar, ele finalizou aqui, porque se ele colocasse o Leme, provavelmente talvez as pessoas iriam se confundir com a frase. Então ele deu esse salto de linha aqui para que as pessoas pudessem perceber realmente que aqui é o nome da pessoa que disse essa frase, essa reflexão. Então, ok, muito bem planejado, pensado também. Ele trouxe aqui a textura de fundo, né, no caso a fotografia dentro das letras, então ficou bem original, bem legal.
Uma única dica que eu reparei depois que eu fui analisar mais profundamente a peça é que ele poderia ter jogado aqui para esse lado esquerdo um pouco mais das palavras para distribuir igualmente em proporção da cabeça, porque aqui ó, ele começou certinho o chapéu, ok? Veio certinho, só que aqui nesse lado ele quebrou um pouco essa área aqui da lateral da cabeça, né? Dessa parte superior aqui da cabeça. Talvez chegar um pouco mais para cá, porque aí a gente ia assimilar a forma corretamente da cabeça aqui, enquanto uma parte de uma circunferência, né? E depois ele vinha para o pescoço afinando a quantidade, reduzindo a quantidade de palavras, até ele voltar de novo para o tronco, né? E voltar com o nome da pessoa que falou a reflexão. Então, é só essa dica, mas num contexto geral, muito show essa peça, eu gostei bastante. Ele não tirou o aspecto da fotografia em si, dessa coisa reflexiva do olhar, ele manteve o olho aqui dentro do ar. Então isso ficou bem bacana para a gente perceber essas possibilidades que a luz e a sombra dá para nós, principalmente dentro de palavras, né? De própria tipografia. Então gostei demais. O outro que ele me mandou aqui é um pôster do Deadpool. Eu gostei demais desse pôster, eu achei que ficou sensacional esse aspecto da cor. Ele conseguiu unir essas cores, né, do vermelho, ele colocou aqui. Eu me lembrei muito de uma tinta escorrendo, então eu gostei muito. Eu acho que deu essa ideia do sangue ao mesmo tempo e deu essa ideia da tinta, de uma coisa mais plástica, uma coisa bem diferenciada mesmo do tecido do personagem. Aqui, ó, se a gente for olhar questões de alinhamento, eu vou puxar uma linha guia aqui, eu estou usando Illustrator, que eu considero mais fácil para a gente analisar algumas coisas assim. Vamos traçar algumas linhas guias aqui para que a gente perceba algumas coisas. Vou colocar uma aqui, outra aqui, não precisa ficar 100%, mas para que a gente consiga analisar como que ele trabalhou essa questão, né, do grid aqui em cima do cartaz. Então olha só, aqui se a gente colocar um grid aqui, vamos trabalhar um outro grid aqui do Rafael Frota, que é onde ele colocou o nome dele, e trabalhar um outro aqui e um outro aqui onde ele colocou as marcas, né? Então olha só, vou jogar mais uma linha guia aqui para que a gente perceba se o alinhamento ficou ok, mais uma aqui. Ok, então olha só pessoal, o cartaz do Rafael ele basicamente é dividido em algumas partes, que é interessante a gente observar, principalmente quando a gente trabalha com esse tipo de criação. O legal é que o Rafael ele conseguiu perceber que os cartazes da Marvel eles geralmente seguem esse padrão. Eles colocam meio que os diretores, na verdade os participantes, né, da construção do elenco todo em cima, depois vem uma imagem impactante, igual se vocês reparem nas imagens dos Avengers. Logo embaixo vem a marca da Marvel, sempre centralizada. Embaixo o nome do filme, ou primeiro o nome do filme, depois a marca da Marvel. E embaixo toda a questão da direção aqui, que ele só exemplificou, colocou até o Walt Disney, mas ficou bem bacana. E aí é o seguinte, vamos analisar algumas coisas aqui. Eu vou traçar aqui, ó, se vocês perceberem, eu vou colocar outra linha guia aqui, na linha do Deadpool, e vou colocar uma outra linha guia aqui. Então olha só, se vocês repararem, se a gente fizer um retângulo aqui, vamos criar um retângulo só para a gente perceber essa questão. Vou criar um retângulozinho aqui e vou criar um outro retângulo do lado de cá. Então olha só, ele passa um pouquinho da nossa área de segurança aqui, então é só dar um ajustinho para a esquerda. Em relação ao alinhamento seria só isso dessa parte que eu observei. Aqui as margens ficou bem alinhadas, eu percebi que ficou realmente do mesmo tamanho. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado, não só nesse tipo de trabalho, por ser um cartaz ou um outdoor, ou seja o que for, é perceber essa questão do espaçamento da nossa margem de segurança. Aqui a gente não está considerando uma sangria, mas por exemplo, ali a gente tem uma margem de segurança e quando nós chegamos aqui embaixo, ó, essa margem de segurança ela quebra. A gente falta um espaço aqui embaixo. Então isso daí é importante porque a gente tem que dar um respiro para as informações. Aqui na lateral ele utilizou um tamanho de respiro, um tamanho de margem de segurança e depois aqui ele afinou
e aqui ele diminuiu de novo. Então é importante se manter um padrão para que o cartaz ele fique totalmente alinhado em ambas as laterais, tanto superior como inferior, e isso é bom para que a gente consiga ter um alinhamento das informações. Aqui ele conseguiu trabalhar um espaçamento correto, né? Considerando que esse nome aqui ele é um pouco menor, esse também, então não tem muito, talvez pegar um pouco o texto, diminuir esse espaçamento entre eles e chegar menor. Essa distância entre o espaçamento ela tem que permanecer igual. Então assim, ó, se a gente pegar essa área aqui do skin aqui, né, que a gente viu do Ryan, se a gente pegar essa área, essa distância tem que ser igual a essa aqui já é um pouco maior, essa aqui um pouquinho maior, ou seja, a gente mantém essa distância para todos e centraliza um pouco mais. Quando eu vi, eu imaginei que ele tentou fazer esse alinhamento do Ryan com a base aqui da Marvel Studios, mas eu percebi que tem uma leve diferença. Se a gente pegar aqui, ó, vamos colocar essa linha guia que eu tracei aqui exatamente na posição do R aqui, ó. Então se nós formos colocar aqui exatamente na posição do R, a gente vê que ficou faltando um pedacinho aqui para chegar ao Deadpool. Então talvez inserir essa área até um pouco para cá, né, que a gente consegue chegar a linha ali. E aqui da mesma forma a gente pegar onde ele finalizou aqui o último e chegar esse texto até aqui, porque ele vai ter uma base de alinhamento. Mas em relação ao contexto geral, ele utilizou bem o contraste, ele usou o vermelho aqui, esse olhar, né, do peito meio estufado, segurando a arma, é bem a imagem do personagem, então ficou bem bacana. Ele conseguiu utilizar as cores num contraste bem legal do preto com o vermelho, tudo escorrendo aqui, né, principalmente nessa área da arma, para dar essa ilusão. A questão da cor ser bastante vibrante, da sombra, então isso ficou bem mostrado na peça dele. Isso deu um realce muito bacana para a peça, então dá uma composição bem interessante. Então se a gente for olhar essas questões de iluminação, ele acertou bem, da luz aqui nas profundidades, nessa área do peito, depois ela vai sendo distribuída. Muito bacana essa peça, só cuidado com essas poucas questões do alinhamento. O entre-alinhamento tá ok, mas é só isso, muito show essa peça também. Então vamos lá, Bruce Lee. Eu gostei demais também dessa daqui. Na verdade, eu acho que todas as peças do Rafael me chamaram muita atenção, mas aqui no Bruce Lee a gente tem uma particularidade que acontece muito. Eu achei muito bacana, às vezes ele trabalhar esse sangue ou talvez essa aquarela, dependendo do ponto de vista, trabalhar algumas escritas aqui. É um tipo de arte que surgiu inclusive no Oriente, então é bastante ele usar essa ideia do Lee aqui. Então, e ele ainda utilizou Be Like Water, My Friend. Eu achei bem legal ele utilizar isso, porque deu um contraste com as informações. Ele utilizou aqui, ó, uma coisa um pouco mais azada, um pouco mais escura, um detalhezinho, e aí ele ficava dentro da tinta, então ele utilizou a máscara muito bem feito. E aqui ele deu essa ideia tipo do vem, né, o olhar. Isso é muito bacana, porque quando você induz a pessoa a olhar o olhar, então se por exemplo nós traçássemos aqui na peça, ele quis jogar, né, todo o centro óptico para o lado direito. Então se a gente dividir uma peça aqui ao meio, por exemplo, vamos dividir ela aqui ao meio, para que a gente tenha uma ideia. Se eu dividisse a peça aqui totalmente ao meio, a gente vai ter algumas coisas. Olha só, aqui exatamente o meio incomodaria um pouco. Talvez deixar a peça somente nesse espaço seria melhor ainda, porque o espaço em branco ele quebra um pouco a informação. Você olha muito peso de um lado e às vezes você não tem nada do outro. Mas não que atrapalhou a peça do caso do Rafael, mas seria uma sugestão remover essa área branca e deixar somente a informação onde está a área de contraste, a área mais colorida. Aqui ficou bem legal essa ideia dele jogar o fundo, depois ele na frente, eu gosto muito. Tomar um pouco de cuidado com essas questões dos recortes. Talvez se ele tivesse utilizado um filtro multiply, um overlay, se no caso ele utilizou o Photoshop, ele conseguiria remover, né, se o caso o fundo fosse mais claro, remover essas áreas mais brancas aqui para que não ficasse serrilhado. Isso daqui talvez se ele aplicasse, né, uma suavidade da imagem, ele ia suavizar as edges, né, as linhas, ele ia conseguir remover um pouco dessa dureza do recorte. Mas nada que atrapalhou, muito legal também essa peça. Isso daqui foi o Curti Inicia, né, ele tem um aspecto mais de um e-mail marketing, talvez um panfletinho, né, mas
bem legal. Então vamos fazer algumas análises aqui. De todas as peças, eu acho que essa era a que eu até comentei com o Rafael para ele tomar um pouco de cuidado. Antigamente ele tinha usado aqui um fundo preto, eu trouxe essa porque foi a última que ele utilizou, senão fica muito extenso. Mas vamos olhar novamente algumas questões como alinhamento. Vou traçar aqui uma linha guia, ok? Vou traçar uma outra linha guia do lado direito. Então vamos traçar uma outra linha guia. Vou traçar mais uma linha guia aqui. E vou traçar mais uma aqui onde está o topo da nossa marca, entre aspas, né? Então vamos traçar aqui uma outra linha guia aqui onde morre esse ornamento. E vamos traçar uma outra linha guia aqui onde morre o P. Na verdade o F, né? Que é o último aqui do Facebook. Então, olha só, vou diminuir aqui, ó. E olha lá, pessoal, é o seguinte. Quando a gente analisa isso, é muito importante sempre quando a gente for criar a nossa peça, seja para e-mail marketing, seja para impressão, a gente trabalhar com o grid, porque o grid ele orienta muito a gente em relação à posição, distribuição de elementos, peso. A gente consegue verificar como que essas coisas vão acontecendo. Então aqui o Rafael tem que tomar alguns cuidados com a hierarquia da informação, o contraste, essa hierarquia da informação, esse alinhamento. Então, por exemplo, aqui na lateral nós temos uma distância, aqui nós temos a mesma, ok. Só que aqui ele comete o mesmo erro que às vezes ele aconteceu com o Deadpool. Ele fez aqui uma área de segurança maior e aqui ele já fez uma bem menor. Então tem que tomar esse cuidado para que a informação não fique muito espremida na nossa margem, para que ela fique bem distribuída dentro da segurança que a gente deu para o projeto. Então aqui, ó, ele utilizou as imagens, bacana, ele conseguiu colocar as imagens para trazer a ideia do serviço. Isso é legal porque a pessoa vai assimilar o serviço, as imagens que ele está vendo. Então ele pode muito, como qualidade é uma coisa muito subjetiva, o que é qualidade para mim não pode ser para você, mas pelo fato de ele colocar as imagens, esse aspecto de trazer que o produto é bom ao você ver, já é um aspecto positivo na hora da pessoa olhar o panfleto, olhar o e-mail marketing, porque traz a ideia do produto em si. Você vai analisar aquilo em contexto da empresa e vai sentir vontade de comprar. Então aqui legal, o que ele tem que tomar cuidado? Aqui ele usou um contraste muito forte para a marca, né? Eu não vou entrar em questões da marca aqui, mas ele usou um contraste bem forte, o laranja e vermelho já chamou atenção. Quando você bate o olho, você já olha isso. Aqui ele trouxe, né, algumas informações com relação às capas. Aqui ele trabalhou o alinhamento certinho, a informação é importante ou não. Então, por exemplo, será que é possível reduzir esse texto ou esse superior para que realmente os dois fiquem na mesma direção aqui do ornamento? Então, são reflexões que a gente tem que pensar. Aqui eu daria um pouco mais de margem de segurança entre a marca e as informações inferiores, porque aí a gente dá um respiro, porque aqui eu já leio a marca e já vem muita informação por baixo. Então, às vezes, deixar essa margem de segurança e colocar a marca aqui no centro da mesma forma, mas diminuir, aumentar o espaçamento, na verdade, e já depois vir com a categoria do serviço. Então, olha só. Talvez vir até aqui ou quebrar uma linha seria uma possibilidade para que ele criasse esse alinhamento entre os dois lados, ok? Aqui as 3 imagens, ok, sem problemas. Aqui já é uma coisa interessante se notar que acontece muito. Ele colocou o endereço do local aqui e colocou o telefone. Utilizou o ícone, isso tudo bem, ok. É importante observar que ele utiliza algumas cores. Então, olha só, ele usa o preto, ele usa o azul, 2. O vermelho, o laranja, 4. Né? E tem o azul do Facebook, mas eu imagino que seja o mesmo. Mas a cor de fundo, 5. Ele utilizou 5 cores. Então, essa distribuição das cores, ela tem que estar em coerência. Então, olha só, aqui ele poderia ter alinhado, né? O marker aqui do lado, bem no ladinho. O lado, ele ficou um pouco para a esquerda, então alinhar mais para a direita. E colocar esse espaçamento da mesma forma que ele colocou, talvez entre aqui, diminuir um pouco, porque é uma área de rodapé. Não precisa ser enorme essa informação. Talvez seria o destaque aqui ao telefone, colocar um negrito, né? Então isso tudo influencia na hora de você observar a peça. Da mesma forma que com o site. Ele colocou o Facebook em azul, mas deixou em preto. Foi uma opção, que ele quis associar os ícones ao preto. Mas então o Facebook, por mais que seja azul também, talvez deveria estar no preto. Porque às vezes você olha muito para o Facebook e talvez esquece do restante, né?
Então é importante utilizar essas cores, né, na composição de forma que elas tenham unidade. A unidade da composição ela é importante. E aqui ele colocou Corte Inicia por ser o nome da empresa, ele colocou tudo em caixa alta, talvez diminuir, né, e colocar em negrito, porque como é um detalhe, não chamaria tanta atenção, mas a pessoa ia ler da mesma forma, porque você está dando um negrito, está dando um peso. Então essa hierarquia da informação é importante. Ó, o que é mais importante nessa peça? É a minha marca? É as minhas imagens ou é o meu rodapé? Então eu preciso encontrar essa unidade. Mas no geral, tranquilo, nada de muito difícil aqui, né? Só esses detalhes, essas correções. E talvez o fundo, né, trabalhar um leve gradiente para dessa coisa mais leve. O azul que ele utilizou já dá essa leveza, mas utilizar um gradiente talvez daria essa percepção, né, uma divisão ali no rodapé, mas sem problema algum, bem tranquilo. Aqui já é uma marca, eu gostei muito das cores que ele utilizou. O importante quando a gente cria algumas marcas é, por exemplo, ele utilizou essa linha preta. Por ser um alimento, o roxo e o amarelo já está instigando ao açaí, né? Então já está instigando essa ideia do que é o açaí, da cor que é o açaí, a matéria-prima deles. Então eu colocaria essa linha preta como um roxo, talvez um roxo mais escuro, para não quebrar muito, porque só tem preto na linha, entendeu? E talvez aqui onde está o verde, esse verde ele está muito contraste. Isso para as pessoas talvez que tenham uma deficiência, algum problema com contraste, principalmente num site, porque varia muito de monitor para monitor, então seria interessante fazer uma prova. Mas eu gostei do alinhamento, gostei dessa questão da letra, né, da tipologia que ele utilizou, mas é só essa questão de analisar esse verde mesmo, como que ele fica na impressão, porque o contraste aqui está muito alto e isso às vezes dói um pouco o olho, né? Mas bem legal, gostei bastante desses detalhes que ele utilizou para criar essa marca. Ficou bem bonitinho, né, assim, digamos. Então talvez olhar esse verde, né, e olhar esse amarelo para ver se o amarelo realmente ia dar contraste com esse verde, ou talvez remover o verde, deixar só a folha no verdinho aqui, onde ele utilizou o açaí com a folha, né? Talvez utilizar só o roxo e o amarelo de fundo e só aqui uma folhinha verde. Acho que talvez ficaria interessante. Mas nada que deixou a peça ruim, muito legal, gostei da marca também. Essa daqui eu acho que foi uma das melhores que eu achei do Rafael, ele criou aqui, né? Olha pra vocês verem, eu vou pegar aqui meu artboard, deixa eu pegar aqui meu artboards. E olha o que ele fez aqui, a gente tem essa imagem e a gente tem essa imagem. Esse tratamento que o Rafael fez eu achei fantástico, até achei que ele era da fotografia antes, porque ele manipula muito bem as imagens, né? O Rafael ele tem essa pegada para a questão estética e eu gosto muito disso, porque ele tem uma pegada do senso, né? Ele tem um senso estético muito bom. Então olha só, aqui a gente tinha uma pessoa, né? E ele pegou aqui, ele conseguiu encaixar essas proporções da cabeça, ele removeu aqui a sobrancelha, tratou o pescoço. Aqui o tronco dele, ele duplicou o tronco, removeu aqui, né? Trabalhou a iluminação muito bem. Ele colocou aqui a barba, né? Ele continuou a barba da pessoa, o sorriso. Ele trabalhou muito bem o sorriso, me lembrou até um pouco da caricatura. Eu gostei muito porque ele trabalhou esse aspecto do sorriso, né? Aquela coisa mais assim. Utilizou muito bem a parte aqui da cabeça. É isso que eu tô falando. Ele conseguiu trabalhar a cabeça de uma forma assim impressionante, que não saiu do eixo de simetria muito show, né? Ele manteve a expressão da pessoa, só fazendo algumas correções, inclusive aqui na sobrancelha, ele conseguiu manipular muito bem e ficou um resultado interessante quando a gente pensa numa foto até mais profissional. Muito show, parabéns. E acho que essa é a última, isso, pra gente finalizar então o portfólio aqui do Rafael que ele me enviou. Nós temos aqui a imagem desta pessoa, um homem de terno, né, com um olhar um tanto sério, né, uma imagem numa qualidade excepcional. E aí o Rafael pegou aqui e ele criou uma manipulação por cima, né, da imagem. Se a gente vir aqui em Layers, ó, ele pegou e criou um gato aqui, né, Don't mess with the cat. Ou seja, ele pegou e colocou um gato aqui, né, em cima da cabeça da pessoa.
Eu gostei muito do resultado, ele colocou umas chamas ali no fundo. E aqui a gente entra em algumas coisas, né? Ele colocou uma marca aqui do Rafael, bem interessante. Aqui gostei. E aqui a gente entra aquela questão de novo. Se foi a intenção dele dividir um lado, ok. Mas se nós fôssemos analisar a questão do contraste, a gente olha muito contraste do lado esquerdo e pouco do lado direito. Se isso foi proposital, tudo bem, mas se não foi, a gente tem que ter esse equilíbrio da peça. Então trabalhar esse contraste dos dois lados, né, é interessante, e criar uma forma, talvez deixar tudo branco e a letra vazada, ou deixar tudo branco, a letra no preto, para que a gente consiga colocar essa mensagem sem que ela se perca. Muito bom, gostei aqui, entra a questão aqui do alinhamento também, se ele queria alinhar essa caixa ou se era só um detalhe, mas aí a gente entra em grid de novo e aqui não é a ideia disso. O único detalhe aqui que eu estava observando dessa peça é que o Rafael conseguiu encaixar a cabeça sem problemas, não tem muito a se dizer aqui, mas ele teve um probleminha aqui que acontece muito quando as pessoas trabalham manipulação de imagens. Olha só, ele colocou aqui, beleza, recortou a cabeça, colocou a cabeça do gato, mas ele esqueceu de uma coisa, da sombra. Então olha só, aqui a gente tem uma incidência de sombra muito forte e aqui no gato não, ele já está com a sombra normal do rosto. Então, por exemplo, se ele fosse seguir a orientação da imagem do que acontece aqui no terno, ele tinha que colocar uma sombra também que aconteceria aqui uns 20% do lado esquerdo do rosto, porque aí ele ia dar essa ideia de que a sombra está incendido ali e o rosto ia ficar mais perfeito ainda. Mas é só uma dica, nada que tirou muito o equilíbrio da peça, é só essa questão mesmo de trabalhar a sombra. No geral, muito show o portfólio do Rafael, muito show esse contexto, conseguiu trabalhar bem essas composições, os contrastes das cores e nada que fugiu muito daquela coisa exorbitante, né? Mas ficou um resultado bem legal. Então, meus parabéns, Rafael, parabéns por ter ganhado aí o concurso de capas. Então, se depois de você assistir esse vídeo, vai lá na Ferreira Studios, ver a capa que o Rafael fez, deixa o seu like lá, depois eu posso passar outros trabalhos dele, o link dele, se você quiser acompanhar. Não deixe de dar o seu like também lá na Ferreira Studios. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais, valeu!